vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. E quando eu estava resgatando esse texto assim, não tem como, né? Por exemplo, eu estou com 5,7 já, 57 anos. Então, se olha assim para trás da sua vida, você fala, caramba, eu já fiz tanta coisa errada, tanta coisa que não deu certo, não é verdade? E você acaba aí se corrigindo, consertando com a graça de Deus. E você, uma meta é você errar menos, ou não erre mais. Mas sempre você tem uma falha lamentável assim, né? Mas nada, graças a Deus, que desabone a conduta. Ó, você é um cristão. Então isso é importante para mim. Tá, mas tem momentos na sua vida quando você decide realmente, você conceitua Jesus na sua vida, ele começa a falar com você durante a semana, durante as circunstâncias, e ele vai falando, você olha, foi Deus, olha. E tem um momento que ele fala assim, ó, vem cá, ó, chega de figurinha. É assim, tá? Sou eu mesmo. Então tem um momento na sua vida que Jesus vai deixar de mandar mensagem. Ele vai falar abertamente com você. E aconteceu isto aqui. Então ele fala assim, olha, embora eu tenha falado com vocês, né, por meio de figuras, de parábolas, ó, eu tenho que falar abertamente com você. Você já tem essa maturidade. Então ele está falando ali. Então ele continua. Bom, nesse dia, né, quando eu começar a falar abertamente do Pai, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para... Sabe quem está falando isso? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então imagine, né, os apóstolos, os discípulos ao redor dele, ele conversando com os discípulos, assim, olha, eu vim do Pai, né, eu sou a demonstração do amor de Deus pelo homem. E ele fala assim, agora eu vou deixar vocês e eu vou. E esse capítulo 16 está falando exatamente sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus, que ele tem que ir, porque senão o Espírito Santo não viria, mas quando ele viria, ele convenceria o mundo, né, do pecado, da justiça. Então nós estudamos sobre isso. E ele está finalizando a conversa, assim, olha, eu vou para o Pai. Mas eu não vou pedir nada assim, eu mesmo, porque assim, quando vocês começarem a conversar com o Pai, peçam em meu nome. Vocês vão começar a pedir em meu nome. E eu vou estar lá intercedendo por vocês. E ele falou assim, mas olha, mas o Pai já te ama. Bom, ao falar isso, que ia sair dali e ia voltar para Deus, versículo 29. Então, os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Porque ele estava contando várias parábolas. Aí de repente ele falou assim, ó, ei, agora chega. Eu vim de Deus, eu vim do céu. Fiquei com vocês, estou com vocês, mas eu vou deixá-los, eu vou voltar para Deus. E os discípulos, caramba, agora ele está falando claramente, não mais por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Aí Jesus fala assim, agora vocês creem? Agora, quer dizer, mais ou menos assim, pô, agora? Mas Jesus aqui não tem ali a cara assim, a cara de, pô, agora, irmão. Eu penso assim, antes tarde do que mais tarde, né? Mas assim, Jesus fala, pô, agora vocês creram, né? Agora. Bom, enfim. E aí, ele fala assim, aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo, ou comigo está, ou o Pai está comigo. Então é assim, ele estava já dizendo, olha, já chegou a hora em que vocês vão me abandonar, vocês vão se espalhar, vocês vão me deixar sozinhos. Mas ele falou assim, ó, mas eu não vou ficar sozinho. Sabe por quê? Porque o Pai está comigo. Uma coisa bem interessante isso, né, pessoal? Assim, você nunca vai estar sozinho, porque Jesus estará com você, porque ele falou. Então sempre guarde isso, você nunca, nunca, nunca estará sozinho. E ali aparentemente é o que vai acontecer.
Jesus já está antecipando o que vai acontecer. Olha, vocês vão se espalhar. Vocês vão se espalhar. Eu vou ficar sozinho, aparentemente. Mas eu não vou estar sozinho. Porque Deus estará comigo. São coisas que Jesus está falando que é legal para você, para mim, para nós guardarmos isso. Eu nunca vou estar sozinho. Deus estará sempre. E Jesus prometeu que estaria com a gente, né? É que eu tô, mas ele vai falar isso no finalzinho dos capítulos. Bom, enfim. Aí ele falou assim, ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham, para que em Jesus você encontre a paz. E ele fala assim, ó, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, o Jesus está falando o seguinte, quando ele fala mundo, ele fala o seguinte, é o sistema em que as pessoas vivem, é o sistema que governa o mundo, né? O poder que tem aí, celestial, sobre esse mundo. Ele fala assim, olha, vocês vão ter aflições. E por que vocês vão ter aflições? Porque vocês são do bem, vocês representam o reino de Deus aqui na terra. E as pessoas não pensam assim. Mas, ó, eu estou vencendo o mundo. Estou saindo daqui sem nenhum pecado. Eu deixei um exemplo para vencer. Então, fala assim, olha, vocês terão aflições, né? Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E aí começa o capítulo 17. Então, nesta conversa do capítulo 17, é que eu quero continuar meditando com você. Porque ó, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Ele continua falando. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele está falando com o Pai. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe desse. Então, e aí começa a nossa meditação. Então ele fala assim, que Deus deu para ele toda a autoridade para conceder, para dar a vida eterna a todos que chegassem a Jesus. E aí, Felipão? E aí ele fala assim, olha, que autoridade, uma das aulas passadas, né, nós vimos lá que os escribas, os sacerdotes, estavam questionando Jesus sobre a autoridade. E aí Jesus agradece a Deus que as pessoas, quem crê em Jesus Cristo, ele fala assim, olha, ele concede a vida eterna. E a minha pergunta é a seguinte, então, o que é vida eterna? O que é a vida eterna? Então, ele fala assim, ele mesmo vai responder, né? Ele fala, olha, essa é a vida eterna. Jesus vai falar. Que te conheçam, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você fala, o que é vida eterna? Olha o que Jesus está falando. A vida eterna é esta. É Ele. Parece que ele está falando linguagem de novo, né? Fala assim, ó, eu sou a vida eterna. O que é a vida eterna? É você conhecer a Deus. O único Deus, você tem que conhecer. E conhecer o Filho que Ele te enviou, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando a gente fala assim, poxa vida, né? Eu quero viver a vida eterna com Deus. Já começou. Nós já começamos quando você entende a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz por você. Você começa a fazer parte da vida eterna. E a Bíblia é clara em dizer que quando nós deixarmos esse corpo físico, automaticamente, se nós formos ser encontrados dignos de ser chamados filhos de Deus, automaticamente nós vamos viver com Cristo nas regiões celestiais. É automaticamente. O corpo vai virar pó, e nós temos que estudar muito isso, e ele vai dizer que um dia, esse corpo aqui vai ser transformado e vai se juntar com a alma. Para que todos aí, por quê? Porque quem morrer, né, quem permanecer vivo até a volta de Cristo, a Bíblia vai dizer que os corpos ressuscitarão primeiro, né, os mortos, o corpo,
e vai encontrar com a alma no céu, que já está lá, vivendo a eternidade com Deus. Por quê? Porque o corpo de quem está aqui, que não vai enfrentar a morte, ele vai ser transformado. Então é algo interessante, que todos vão ter que ter o mesmo corpo, alma, aquele corpo que Jesus teve após a ressurreição. E nós estudamos uma semana aí que ele falou que é o seguinte, que os saduceus interrogaram Jesus dizendo: mestre, só para lembrar, os saduceus é um grupo de religiosos que tinha muita influência lá do pensamento grego. Eles não acreditavam na ressurreição da carne, ou em ressurreição de modo geral. E eles falavam o seguinte: mestre, contar uma história aqui, me diga uma coisa. Moisés nos ensinou lá na lei do liverato, lá que quando uma mulher morre e ela não deixa filho, ela tem que casar com o irmão. O irmão, né, tem que assumir a cunhada. Beleza, para que ela tenha filhos. Tá, aí os caras inventaram uma história. Vamos dizer uma coisa então. Uma mulher, ela tinha, uma família tinha 7 irmãos. Está em Lucas 20, isso aí. Ela casou com um, ele morreu. Ele não deixou filhos. Aí o segundo, o mais próximo, teve que assumi-la. E também casou com ela, morreu. Não teve filhos. Aí o terceiro, da mesma maneira, já parou, que mulherzinha, né, irmão? Foge da desgraça. Mas assim, aí aconteceu, está legal, aconteceu isso com o 7. O 7 foi casando com ela e morreu. Cuidado com aquela comidinha lá em casa, hein? Nós brincamos, assim, nós estudo bíblico foi esse ensino aí. Aí morreu o 7. Aí ele falou assim, os caras, né, para pegar Jesus. E lá no céu, com quem ela vai ficar? Jogaram para Jesus. E por que eu estou lembrando disso? Porque o texto, nós acabamos de ler, Jesus falou: olha, eu vim de Deus. Eu deixei a minha glória e vim aqui para ser exemplo, vivenciar o mundo. E agora eu vou deixar vocês e vou voltar. Quer dizer, e ele falou assim: ô amigo, vocês não sabem de nada, hein? Lá no céu, aqui na terra, a gente se casa, se dá em casamento, né? Tem esses pensamentos. Lá no céu, a gente não se casa, nem se dá em casamento. Nós viveremos como anjos. Então, aí abriu a tese. O casamento não é eterno. É aqui. Se lá você não vai ter esse sentimento de casamento, isso é legal. Se dá em casamento é outra coisa. Então, assim, o pensamento do homem não entra no céu. É outra coisa. É outro corpo, com outras necessidades, que é difícil a gente entender, porque nós estamos nesse corpo. Então, Jesus explica: eu vim de lá, eu sei como é lá, tá? Mais ou menos assim. E encerrou o assunto. Então, o que é a vida eterna? É você conhecer a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo, o seu Filho. É isso que ele fala. Isso é a vida eterna. Então, nós precisamos conhecer. Todo cristão tem que saber quem é Jesus, qual foi o legado que ele deixou, que ele está vivo, que ele fala com você, que Deus é um Deus dos vivos, não dos mortos. E é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque quando Moisés estava... É que eu estou falando o seguinte, aí a gente está estudando na faculdade, a gente tem que recontar a história, porque a gente acredita que todo mundo sabe essa história. Mas aqui eu acho que todo mundo sabe. A história do Moisés, né? Todo mundo sabe, não é isso? E aí quando ele estava lá, 40 anos lá depois, que ele estava lá em Midian, lá na terra, lá com o sogrão, ele casou, que ele fugiu, né? Que matou lá os egípcios, estavam matando os irmãos dele, judiando os irmãos dele. Lá ele vê a sarça ardente. E Deus é Deus, nesse Lucas 21, Lucas 20, ele fala que Deus é Deus dos vivos. Porque quando ele se apresenta para Moisés, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Quer dizer, eles continuam comigo. Essa é a grande pensamento que nós temos que ter. Morreu com Deus, morreu crendo em Jesus Cristo, vai para o céu. E ele fala assim com Deus orando: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus está ali, na sua última oração, conversando com Deus.
Então Jesus teve uma missão, ele tinha que vir aqui, viver como homem, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e ele vem, e ele consegue vencer. Ele vai sair daqui sem nenhum pecado. Naquele momento ele está dizendo isso. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E não tem como você não pensar nisso. Por exemplo, às vezes Deus coloca alguma coisa nas suas mãos, você fala, eu vou largar no meio do caminho. Não é? Você quer entregar o cargo, quer deixar de fazer aquilo. Por quê? Porque Deus colocou algo para você fazer e você aceitou fazer. Só que aí vem o dia a dia, atropelando as coisas, vem os obstáculos que é para você desanimar, desistir. E aí você não pode chegar assim e falar para Deus, Deus, ó, eu completei a obra que o Senhor me deste. Jesus não, fala assim, ó, ele está ali em João 17, falando, Pai, olha, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E quando eu leio isso, quando eu li de novo isso, eu não posso desistir. Aconteça acontecer, se as coisas vierem para desanimar, ó, lembra de Jesus Cristo, ele completou. Complete a obra que Deus colocou nas tuas mãos. E ele fala assim, Pai, chegou a hora. João 17, tá? Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que... Não é profundo isso? É que a gente não para pensar na eternidade de Jesus Cristo. E isso ele revelou para alguns profetas. Se você pega lá o o livro de Isaías, lá no capítulo 14, Isaías naquela aflição, naquele, sabe, chateado com o mundo, ele dando as revelações de Deus e os homens não mudando, ele fica muito chateado, aí Deus, vem cá Isaías, vem cá Isa, vou te mostrar uma coisa. E ele começa a revelar as coisas, então ele revela lá que o diabo cai, ele começa a revelar as coisas antes aqui. O mesmo ele faz com Daniel, o mesmo ele faz com Ezequiel, com outros profetas. Então ele vai consolando aquele servo deles que ele está enviando a mensagem, ele vai consolando, fazendo revelações. Eu não estou dizendo que isso é regra, mas quando você se propõe a fazer a obra de Deus, e você quer que todo mundo participe, que todo mundo faz, você acredita que todo mundo tem a sua mesma pegada, a sua mesma visão, e não é. Ele revelou para você alguma coisa, pediu para você fazer a obra dele, servir, e você tem que fazer da melhor maneira possível. Vai, ele manda mensagem. É o que ele falou para o profeta Ezequiel no capítulo 2. Fala, Ezequiel, vem cá. Seguinte, Ezequiel, você vai lá e fala para aquele povo. Se você falar e aquele povo não ouvir, não esquenta a cabeça. Eu enviei a mensagem. Agora, se você não falar, é a conversa entre nós. Então, você tem que chegar e fazer a sua parte. Eu sei que é difícil às vezes, mas quem convence o outro, né, é o Espírito Santo de Deus. Então, você precisa ler, as pessoas precisam ler a palavra, precisam ler, meditar, entrar num contexto e o Espírito Santo se revela. É a famosa conversão. Bom, e aí, olha o que acontece. Bom, ele continua orando, ele fala assim, conversando com o Pai, hein? Eu revelei teu nome àqueles que no mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Então é o seguinte, olha o que ele está falando, hein? Ele está falando que os discípulos ali, né? E agora eles já estão sabendo que Deus os fez e que Jesus tem a missão, então, de esse elo, né? Que vai ligar aí o homem a Deus de novo. Então Jesus se revela. Então nós precisamos ser de Jesus. E o que é ser de Jesus? É obedecer a palavra de Deus. Então são coisas que ele está falando na oração dele. Ele continua assim, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram,
Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Outra coisa, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E ele fala assim: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. É mais ou menos assim no casal. Eu falo para a Jana, o que é meu, o que é seu é nosso. Não é não? Não, né? Então, olha o que Jesus falou, então eu preciso brincar. Ele falou assim: olha, pai, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. Não é um relacionamento de casal mesmo, tem que ser isso, né? E ele fala assim, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos. Olha o sonho de Jesus Cristo, né? Que exista uma igreja única, não é verdade? Então eu estou falando da igreja local, porque, como eu estou começando ontem na reunião, assim, na divergência de ideias há crescimento. Porque às vezes você acha que está certo, está pensando, você não consegue ver falha num projeto, e vem alguém e fala: olha, o que se você fizesse dessa maneira? E se você melhorasse aqui? Por isso que é legal as divergências. Mas ele gostaria muito que nós tivéssemos uma unidade em Jesus Cristo. Assim como nós somos um, eu gostaria que eles fossem um. E ele continua assim: enquanto estava com eles, olha que loucura, ele está ali, hein? Ele ainda está com eles. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no mundo que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas olha o que ele está falando, olha essa frase, olha: enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Ele está falando da parte física, mas agora ele está conosco, nos protegendo. Mas você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que ele está no controle. Mas não parece estar. Ele está te ensinando. Ele quer te melhorar. Ele quer me melhorar. Não tem jeito. Jesus está nos protegendo. É que a gente é cabeça dura. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas da nossa maneira. Enquanto nós estivermos pensando assim, a gente vai sofrer. Não, eu vou lá. Eu vou quebrar tudo. Não. Você não pode. Deixa Deus. Eu estou de olho. Tudo vai contribuir para o seu bem. Você tem que acreditar nisso. Não, mas acredite. Jesus está no controle de tudo. Ele fala assim, deles a tua palavra, Jesus está falando. E o mundo os odiou. Por quê? Porque não há uma ligação. Não dá. Se você busca Jesus Cristo, se você busca compreender as atitudes deles, você vai se melhorando. E o mundo não tem Jesus como referência. E ele fala assim, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Ele não está falando que você é um ET. Ele está dizendo o seguinte, que você não pode viver de acordo com o pensamento das pessoas que não têm Jesus como referência. É isso que ele está falando. Quando ele fala o mundo, são as pessoas que, quem é Jesus? Jesus foi um profeta, Jesus foi um judeu lá. Não, Jesus é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, ele está vivo. E ele começou falando esse texto assim, eu sou a vida eterna. É ele a vida eterna. Não tem como. Mas os outros profetas, não tem. Só que falar isto, para quem não busca, para quem não se aproxima, para quem não quer fazer o bem, para quem não quer melhorar, ele vai fazer que é jogar pérola aos porcos. Não adianta. Os caras não entendem. O mundo não vai entender, porque o mundo não quer melhorar. São egocêntricos, eu não quero melhorar. Tá bom assim. E ele fala assim, olha para você, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do mal, do maligno. Ele não vai tirar você daquele emprego. Ele não vai tirar você da escola. A não ser que você seja um cabeça dura, você não consegue mesmo falar não. E ele, vem cá, então sai daqui, vai. Porque muitas vezes ele vai falar isso. Ele vai retirar você
do local de trabalho, das suas amizades, vai levar você para um local distante. Mas ele é o mesmo. Ah, então, se eu pecar aqui, eu vou fazer muitas besteiras aqui, eu vou começar uma vida nova em outra igreja. Meu, ele está lá. Não é isso que ele está falando. É você, ele está com você todo dia. Ele vai te proteger do mal. Você não pode ter medo de andar de escuro. Você não pode ter medo. E ele fala assim, ó. Eles não são do mundo. Que mundo? O sistema, a maneira das pessoas pensarem, de agirem, de governarem sem temor a Deus. Como do mundo eu não sou. E ele fala assim, ó. Santifica-os na verdade. O que é verdade? A tua palavra é a verdade. Você precisa ler a palavra de Deus. Como assim você precisa ler os 4 evangelhos que falam de Jesus Cristo? É o que nós estamos tentando fazer. Você precisa ler o que os apóstolos fizeram depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus. Livro de Atos. No livro de Atos, você vai ver o que acontece, o crescimento da igreja, e em seguida você começa a ler as cartas que foram escrevendo para a edificação daquelas pessoas. Até findar em Apocalipse, que foi a última carta que o João escreve preso em uma ilha de segurança máxima. E Jesus revela para ele as coisas que haveriam de vir. E o Novo Testamento? Você tem que ler para compreender por que da vinda de Jesus Cristo, que é a criação do mundo, a escolha de um homem de Abraão, em Gênesis capítulo 12, que de lá, daquele homem ele faria uma grande nação, para você compreender, tentar compreender como aqueles homens não entenderam a palavra de Deus. E você tem que entender que a palavra não é a verdade. E Jesus vai falar nesse livro de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito lindo, não tem como. A santificação não é uma obra minha, não é uma obra sua. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Você não santifica. Depender da gente, aí está começando a Jana assim, graças a Deus, ela gosta de falar assim, ó, ainda bem que nós não somos Deus, né? Porque nosso senso de justiça, manda fogo do céu, consome esse, consome aquela, né? Da hora. É assim ou não? Não é? E pode ser assim com a gente também? Pode ser? Quando você errar, Senhor, quando eu errar, manda fogo do céu. E aí? Não é? Não, eu estou falando para você porque é assim. Porque tem hora que você fala, meu, você fala 1, 2, 3, 4. Quem é que está contando, né? Tem que ser 70 vezes 7? Mas a santificação é a verdade. Quando você começa a ler, não é ler, é você deixar. Eu assisti um filme esses dias, chama-se Um Laço de Amor. É de uma menina de matemática. É muito lindo. Passa a sessão da tarde, de vez em quando. E tem um ensinamento muito profundo lá. E a avó se orgulhou que a menina leu um livro aos 7 anos. Um livro de álgebra, que puxou a mãe, que era bem dotada e tal. Aí ela foi na faculdade e falou, não, ela é um orgulho da família. Ela leu um livro aos 7 anos. E aí ele perguntou assim, mas o quanto que ela entendeu desse livro que ela leu? O quanto que você está entendendo do livro que você está lendo? Isso quando você fala assim, a palavra é a verdade, você tem que ler crendo que é Deus que está ali, auxiliando você, conduzindo você à leitura, e Ele vai entrar no seu coração e vai te revelar. E Ele fala assim, ó, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela... Ó Jesus, ó, eu vou te enviar no mundo. Não, eu vou me converter para eu não pecar, eu não vou sair de casa. Não, assim fica fácil. Não é? Porque você vem, aprende a teoria e você tem que praticar. Não é verdade? Então você tem que ser enviado. E quando você for colocar a sua opinião para Jesus, o que Jesus faria? Não é nem a minha opinião nem a sua. Se você é cristã, você tem que buscar resposta em Cristo, tá bom, pessoal? Tem várias coisas no mundo hoje que as pessoas estão falando,
como educador na escola, por exemplo, eu sou formado em ciências. Então, assim, eu falo das coisas biológicas, negócio de gênero, tal. Não tem isso, não tem. Tem um filme, um seriado daquele médico lá. Meu, eu compartilhei. Não o outro lá, que é autista. Doutor Gu, né? Sei lá, né? É isso aí, né? Aí acontece lá, não sei se viu, eu compartilharam, tá na internet isso. Que vai um caso de uma garotinha, de um homem, né? Que ele acha que é mulher. E aí, vai lá e é muito legal a sinceridade dele. Não, mas a gente não estudou isso aqui não, a gente estudou homem e mulher, o corpo. E ele fala, não, mas você não, você tem o cromossomo XY, você é homem. Não, mas eu acho mulher, mas não tem isso. A gente não estuda isso em medicina. E aí começa aquela discussão tonta lá. Sabe o que ela tinha? Câncer no testículo. Entendeu? Mas o que é isso? Aí nós temos que ler 1 Coríntios capítulo 11. Fala assim, ó, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a verdade. Se você... fala. Tá? Desde Gênesis. Sim. Mas assim, o problema sabe qual é? Por exemplo, eu tenho 700 alunos esse ano. Se eu pegar e começar a parar, falar ali, vai atingir as pessoas. Mas vai ser mais uma opinião. Se as pessoas não lerem, se você não fizer a pessoa ler a Bíblia, o Espírito Santo não fala. Porque assim, não é a sua opinião, é o que está escrito. Tem que ler o que está escrito. Senão é mais uma opinião. E que nem, por exemplo, qual a sua opinião? Bom, a Bíblia fala o seguinte. É isso que eu vou falar. Então, esse início da guerra lá, a guerra começa lá em Gênesis, quando o José, o pessoal todo, o José está no Egito, e o Abraão o Jacó leva toda a família para lá. Chegam 72 pessoas, finalzinho de Gênesis, 72 pessoas chegam lá. E cadê? Abandona a sua casa e fica lá. 1 semana, 2 semanas, 1 ano. E põe lá na internet, pessoal, estou saindo de férias, aí volto daqui a 50 anos. Aconteceu isso lá, eles voltaram depois de 400, 500 anos. Opa, essa terra aqui é nossa. Não, quem são vocês? E aí começou a briga ali. Mas nós temos que estudar o Antigo Testamento, é fantástico. Mas o que Jesus está falando é o seguinte, olha, isto vai acontecer. O profeta Daniel, lá no capítulo 9, ele revela todas essas coisas. Só que, como assim? Nós temos que ler, entrar num contexto, ver o que está acontecendo para o Espírito Santo te mostrar. Mas Jesus fala assim, eu vou enviar vocês. Onde você estiver, Adriana, Jesus está te enviando. Onde você estiver, Jesus está te enviando. Não, eu estou trabalhando. Ele está ali. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico. Para que também eles sejam santificados Você precisa conhecer a palavra de Deus que você vai ser santificado. Aí, eu achei muito linda essa parte. Ele fala assim, conversando com Deus, a minha oração não é apenas por eles. Olha que revelação, ele fala assim, rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele olha para frente assim no tempo. Ele sabe toda a situação, caminha assim, a linha da história. Ele fala, eu já estou rogando pela Igreja Batista do Bom Retiro, por exemplo, por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, os discípulos iam começar a levar mensagem, está chegando. Nós é que dividimos, né, o tempo em ano. Não parou, o mundo não parou. Isso aconteceu praticamente 2000 anos atrás, essa conversa aqui. E aí você vai multiplicando, você vai pregando, vai anunciando a palavra e chegou. E nós estamos crendo através da palavra. E é muito lindo quando você começa a buscar a Deus, Ele começa a se revelar para você. E Ele fala assim,
eu rogo por aqueles que também crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim, olha que lindo agora, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos estar em Deus, e ele vai falar que Jesus está em nós, no Espírito Santo de Deus. E aí nós não entendemos isso. E aí quando você vê uma coisa e fica chateada, é que Deus está te mostrando, fala assim, ó, deixa eu te mostrar o que está acontecendo, tá? Ó, está acontecendo isso aqui. Ó, eu sei que você ficou chateado, que você vai querer resolver, mas eu posso te mostrar como é que eu gostaria que você agisse? Não, agora não! Aí ele não age. E a gente não cresce, entendeu? Então nós temos que estar em Jesus. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amasses como igualmente me amou. Quer dizer assim, Deus nos ama em Jesus. Quer dizer, a demonstração de amor dele, ó, você é a minha demonstração de amor para eles. Quer dizer, aquele que crê, eu estou amando também. Porque você começa a viver, Jesus começa a viver em você e Deus continua te amando. É muito lindo isso. E aí ele continua assim, Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Olha que lindo, ó, filha. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ele quer que você esteja com ele. Por isso que é importante, né, a santificação, a purificação da nossa mente, para nós não termos surpresa. Se você começar a andar com ele, ele vai purificando seu coração, a sua mente. Ele vai retirando as coisas que não agrada, que você faz. Não tem como. Ele protege sua família, protege de tudo. É muito lindo. E ele quer que você esteja com ele. E ele fala assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, olha só, eu te conheço. E esse sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus em nós. O sonho de Jesus é isso. Eles têm que entender que eu habito neles e que muitas coisas vão incomodar. Mas eu preciso que eles entendam que eu que tenho que resolver. E nós precisamos, diante de qualquer situação, tá, peraí, mas não é por Jesus, não é para Ele, não é Ele em nós, tá, o que você quer que a gente faça? E aí Ele vai nos orientar, vai nos direcionar, e essa é a verdade, vai nos corrigir. Bom, vou chegar aqui, vou terminar essa parte, tá? E aí, vida continua. E ele estava se aproximando. Eu saí um pouquinho do João, nós estamos lendo João 17. Nós vamos continuar lendo João, só que eu estou fazendo apenas abrir um parênteses nesses versículos, que é para nós nos situarmos. A gente vai continuar em João. Ele fala assim, ó, estava se aproximando a festa de pães em fermento, chamado de Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do... Você sabia que várias vezes aparece isso? Eles queriam pegar Jesus Cristo, mas o povo estava apaixonado por Jesus. E os líderes religiosos, eles tinham medo de falar mal de Jesus, de crucificar Jesus ali publicamente por causa do povo. Porque todo o ibope deles, tudo que eles tinham, vinham do povo. E Jesus revela isso em Lucas 20 que nós lemos. Então assim, eles queriam matar Jesus. Eles queriam retirar Jesus de cena. E eles começam a tramar algumas coisas lá. Então assim, o plano deles era matar aquele homem chamado Jesus. E quem é que está pensando isso? Os líderes religiosos.
É como se a nossa igreja, quer saber? Jesus não vai estar aqui não. Não vou matar Jesus aqui. Olha o que eu estou falando, hein? É como, ó, a igreja da época, a religião da época estava totalmente corrompida. Vocês vão ver na sequência. Eles não queriam que o povo pensasse como Jesus. Então eles queriam retirar Jesus, a concorrência de Jesus, para que o povo voltasse a observá-lo. Eu não projetei aqui, mas eu estava lembrando, e alguém poderia abrir Malaquias capítulo 3, capítulo 2? O capítulo de Malaquias, o livro de Malaquias capítulo 2, ele vai falar a função dos sacerdotes. No capítulo 2, vê um subtítulo que ele fala assim, dos sacerdotes, vê? Logo no início ele fala assim, tem um título aí, ó, o castigo dos sacerdotes. Esse capítulo, ele vai falar o seguinte, ô sacerdotes, você lembra da sua função? Qual é a função dos sacerdotes? Lê rapidinho, pode ler, vá. Vem cá ler, China, rapidinho, falando sério, senão o pessoal não vai entender o que nós estamos falando. Lê aqui, China. Só pega o microfone, vem aqui rapidinho, ó. Eu não coloquei porque veio na minha mente agora esse texto. Ixi, vê se vai funcionar, abaixa um pouquinho. Não baixei. Baixa. Baixa aqui? Lê nisso aqui, ó, pessoal. Ele vai ler, só para você entender o que está acontecendo. Lê nisso aqui. Jesus. Ó, e agora o castigo dos sacerdotes. Malaquias capítulo 2, né? Isso. Sabe por que eu falo isso? Porque ó, os sacerdotes, os sacerdotes, os mestres da lei, eles queriam matar Jesus. E por quê? Olha a função deles, vê lá, ó. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Esse mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Ó, aí ele vai falar o seguinte, qual a função deles? Que ele continua lendo, que legal. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com este esterco. Então, vocês saberão que eu lhe enviei este mandamento, para que se mantenham a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí qual a função dele? Ele vai falando, ó. A minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E, de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e de sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Não é lindo isso aí? Ó, olha só. Então, obrigado, China. Então, pessoal, Malaquias 2, tá? Obrigado, família. Então, olha só. No lábio dos sacerdotes tem que estar a justiça, tem que estar lá a instrução, e eles têm que amar isto. É o que está dizendo a palavra, certo? Ok. Então, assim, e esses que estavam encarregados de anunciar a palavra, olha só, eles não estavam permitindo que Jesus vingasse ali, vamos dizer assim. Eles queriam anular as ideias de Jesus. Isso não é perigoso na igreja hoje? Fala, é ou não é? É, meu. A Bíblia tem que ser reescrita. Eu sou a sua cabeça, o filho de Satã, né? Meu, pessoal, como assim? Você nem leu? Você nem entendeu o que você quer reescrever? Então, Jesus fala ao sacerdote, vocês têm a responsabilidade de anunciar a palavra, de conduzir o povo à verdade. E eles estavam ali negando Jesus e queriam matar Jesus, certo? E aí começa, então, deu a brecha. Se você não deixa Jesus agir na sua vida, olha quem está aí, versículo 3. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos e aos oficiais da guarda do templo
e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Se você deu brecha, o diabo entra na sua vida e você é dominado pelo mal. Sabe aquele negócio de dieta? Engordar uns 10 quilinhos é fácil, né? Fala sério, não é? Feriadinho, 3 quilinhos fácil, né, Fábio? Qualquer feriado é 3 quilos fácil. E para ir embora? 3 meses, não? Oi. Não é. Se você abrir mão, só, por exemplo, o que ele fez, ele entrou no Judas. Ele deu uma força. Só que assim, existem estágios de possessão mesmo. Existe, pessoal. Por exemplo, vocês vão ver o profeta Saul, o rei Saul, por exemplo. Ele foi ungido por Deus, e aí quando ele viu o louvor, que desconverteu o cara, né? Porque fala que o Davi, o povo começou a gritar, o rei Saul gritou milhares, e o rei Davi 10 milhares. Quer dizer, não é isso? Aí acontece o quê? Ele foi embora. Se você, não quero mais negar e começar a abrir brecha, começar a se esconder como esses caras aí, se abre a brecha. O diabo entra mesmo, certo? Ah, exato, não matou. Sim. Porque, sabe, as pessoas entendem sabe o que o pecado que Deus não perdoa, aquele pecado com o Espírito Santo, o pessoal acaba não entendendo o que é aquilo. O que é pecar contra o Espírito Santo, na verdade? É você atribuir ao diabo aquilo que Deus fez na sua vida. Então, o seu coração está dominado nesse sentido. Então, o diabo vai lá e acontece no Antigo Testamento. Se os povos queriam andar como os outros. Peraí, se você quer andar como os outros, então você é dele, é do outro rei. Aí o rei achava no direito de ir lá e invadir as terras. Acontece hoje assim, ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo, não tem opção. E tem alguns que têm lá pacto, é complicado. Aí o Judas foi lá, só para a gente encerrar aqui, ó, o Judas foi lá e a proposta muito alegrou os caras. Ele prometeram dinheiro. Ele conseguiu e ficou esperando uma oportunidade para lhe entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então é assim, amiguinho, o diabo vai te fazer várias propostas quando você estiver sozinho, tá? Você tem que lembrar que nós lemos hoje, você nunca vai estar sozinho. O Pai estará com você. Jesus falou. Vocês pensam que eu estou sozinho, né? Vocês vão me abandonar, vão se espalhar, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Você nunca vai estar sozinho. Deus está lá. Olha para a direita, olha para a esquerda, não tem nenhum colega aqui da igreja. Quer saber? Vou fazer coisa errada. Aí Deus fala, estou aqui, filho. Fala comigo, não faz besteira. O diabo vai fazer toda lá um movimento para você chutar o balde. Jesus, não, estou aqui. Não abra a brecha, pessoal. E eu quero parar aqui, tá? Na próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 18 de João, onde Jesus será literalmente preso. O Senhor dos Senhores, o Filho de Deus aqui na terra, vai ser tratado como um ladrão, preso na surdina. E aí o que vai acontecer? A mídia da época vai entregar Jesus para o povo e o povo na hora vai escolher Barrabás, assim, toda uma ação demoníaca na época. Eles vão conseguir inverter tudo, cara. O filho, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele vai ser crucificado como um ladrão na cruz. Nós estamos estudando agora um momento, né, que hoje foi mais histórico, que você fala assim, não teve muito milagre, mas se você for pensar na oração de Jesus, assim, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, ele está no controle de tudo. E são várias lições que a gente tem que ter. Tomar muito cuidado para a gente não seguir as opiniões do mundo, cair no modismo, não matar Jesus dentro da igreja. Nós somos sacerdote, nós representamos Deus. Nós somos profetas, somos sacerdote. E assim é muito lindo. A Bíblia vai chegar a dizer que nós somos reino.
porque Ele habita em nós. E é muito profundo isso. Nós precisamos diariamente orar, buscar a Deus, entender que Ele está nos enviando no mundo para ser exemplo. Amém? E Ele está com você, dentro de você. Te convido na próxima semana a continuar essa história linda, maravilhosa da vida de Jesus e aprender um pouco mais com a gente, tá bom? Deus continue com você. Obrigado.